Nós entramos numa etapa muito valiosa, Sofia, e eu gostaria de registrar aqui um resumo desse momento. Utilizando algumas palavras mais simples, mais claras do que, de certa forma, a gente encontra no texto, com o objetivo de fazer essa alusão à nossa própria vida, ao nosso próprio desenvolvimento. Mas tem alguns trechos aqui que são muito importantes, que trazem uma percepção para a gente sobre o próprio movimento de Sofia, então, que chegou nessa fase de reivindicar a sua luz, né? Ela fala assim: ó luz, dá-me a luz que é minha e não me deixes na escuridão. Então, Sofia, ela entra numa fase de reconhecimento de quem ela é em essência, que reconhecimento da sua luz interior, do seu Cristo interno. É como se caísse a ficha, se fizesse sentido para ela, que não é externamente que ela vai buscar essa luz, não é a luz externamente que vai fazer algo por ela, é ela por si mesma. E isso trouxe para nós algumas reflexões muito interessantes sobre o nosso próprio movimento, às vezes até religioso, quando a gente tem essa ação de adorar a Deus, né? Independente da religião que a gente siga, mas sempre transferindo a responsabilidade para o externo. E Sofia agora ela traz uma percepção clara de que esse não é o movimento correto. E como nós fazemos no nosso dia a dia? Quando a gente fala que Deus vai prover, que Deus sabe o que faz, que na hora certa as coisas vão acontecer. A gente até lembrou daquela passagem é uma história, né? Uma simbólica do homem que estava andando por uma estrada bem difícil, complicada, e furou o pneu, e ele se ajoelhou e começou a orar a Deus para que alguma coisa acontecesse, né? Alguém ajudasse ele a resolver aquela situação. E aí acabou passando um sábio com seus discípulos, e os discípulos perguntaram se iam ajudar ele, e o sábio disse que não, e seguiram viagem. E aí, mais para frente, eles encontraram uma outra pessoa que estava na mesma situação, porém se comportando de uma forma diferente. Em vez de simplesmente orar, ele estava esbravejando, resmungando, chutando o pneu, mas estava tendo ações, ele estava lá tentando resolver o problema dele. E isso traz uma percepção sobre nós, sobre o nosso movimento de falta de fé em si mesmo e um excesso de fé, a gente poderia dizer dessa forma, trazendo essa percepção desse movimento de transferência de responsabilidade, esse excesso de fé de que alguma coisa fora vai resolver a nossa situação, sem que a gente faça a nossa parte, sem que a gente tenha o próprio movimento. Então é como na psicologia transpessoal a gente estuda a fé em si, a fé em Deus e a fé na vida. Se você realmente tem fé em Deus, você precisa também mover a fé por si mesmo, pela sua própria capacidade, pelos seus valores, né? E reivindicar isso, que foi o que Sofia fez. Então, essa reivindicação nada mais é do que o reconhecimento. Eu sou filha de Deus, então eu tenho direito a essa luz, eu tenho direito a essas habilidades, eu tenho direito a viver esse Deus interior que Jesus já disse que nós somos, né? E que temos dentro de nós, que na verdade o termo temos não é o mais adequado, mas sim que nós somos luz, só que essa luz ela está abafada por aquilo que simbolicamente aparece em Sofia, que são os aeons e arcontes, mas que a gente tem também o entendimento dentro da visão do ego, que são essas amarras psíquicas que fazem com que a gente vá se afastando de decisões conscientes, de decisões amorosas, de caminhos conscientes da nossa vida, que a gente pode dar uma infinidade de nomes, que é orgulho, vaidade, insegurança, prepotência. Os nossos vícios, eles também entram dentro desse paralelo. E nesse momento Sofia reconhece, tudo bem, eu tenho tudo isso, mas eu não sou isso. O que eu sou é luz. Então eu reivindico a minha luz e é a partir dela agora que eu decido tomar as minhas decisões e fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. E é a ela que eu sou grata. Então fala do movimento da gratidão, a importância de agradecer, e agradecer com sinceridade, com profundidade, não agradecer no sentido do livramento, de que, nossa, aquilo foi livrado da minha vida, obrigado, meu Deus. Não, não é isso. O agradecer é a graça de ser. O próprio nome já diz. Assim como o clamar negativo, que é o reclamar, ele traz também situações para a nossa vida, porque quando eu clamo, mesmo que sejam coisas negativas, eu estou
cocriando aquilo. Eu tô criando caminhos neurais, eu tô criando energia que está favorecendo para que essas coisas continuem reverberando na minha vida. Então, a lei de causa e efeito, ela está sempre agindo. E nesse sentido, Sofia chegou nesse patamar de reconhecer que o efeito é a causa daquilo que ela escolheu por produzir, aquilo que ela escolheu por decidir, por emanar no mundo. Então, todo esse estudo aqui das metanoias, se não me engano, desde a 10, 8 até agora 21, que foi a que nós chegamos, na verdade foi um pouquinho mais, até a 20, 21, está envolto dessa situação, do despertar de consciência de Sofia, no sentido de que ela percebeu, bom, é isso, eu sou capaz de fazer, é por mim, é a luz que já vibra dentro de mim e que eu só preciso permitir que ela flore. Como Jesus disse, brilhe a vossa luz. Ele não disse para a gente ir atrás da luz, ele não disse para a gente acender uma luz externa, ele disse para nós acendermos a nossa luz interior, aquela que já sou, que eu sou enquanto filha do Criador. E é isso, nós ficamos felizes de saber que Sofia já está nesse patamar. E significa que nós também, enquanto filhos de Deus, podemos começar aí a reivindicar nossa luz em pequenas coisas, em pequenas ações, escolhas do nosso dia a dia, para que a gente vá escolhendo não pelos movimentos do ego adoecido, mas sim pela consciência desperta, que às vezes sabe das tendências do ego, mas que escolhe por deixar que a consciência tome a decisão e tome partido. Então, o ego, como Sofia até citou em algum determinado momento aqui, aliás, a análise de Samael, não Sofia, que o ego perde o seu trono, ou seja, ele deixa de ser a autoridade principal, quem decide e manda em tudo. E a consciência se torna a voz mais elevada, a voz mais soberana na tomada de decisão e na condução da vida. É isso, gente, o resumo de mais esse trecho. Mais para frente agora, os discípulos vão começar a aparecer com mais frequência ali e vamos ver o que vem nos próximos capítulos aí de Psi Sofia. A gente tá super animado.